O Monte do Templo em Jerusalém nunca foram escavadas, mas é ilegal. Projeto de construção inaugurado há 20 anos. A porta para uma grande descoberta. Arqueólogos não deveriam ser examinando a área sob o Monte do Templo em Auschwitz. De todos. No entanto, em 2024, uma IA não autorizada, a pesquisa capturou algo que ninguém... Agora posso explicar. Uma câmara selada esculpida. Em rocha sólida, perfeitamente preservada. Por quase 3.000 anos, nós descobriu uma das mais significativas itens que são testemunhas de um dos eventos mais dramáticos da história de povo judeu. Dentro havia um chumbo, cápsula contendo um pergaminho antigo, diferente de tudo que já se encontrou em Jerusalém. Quando os especialistas tentaram traduzir ao ouvirem as primeiras palavras visíveis, congelaram. A mensagem não era sobre fé ou história, foi um aviso. A escavação proibida sob o monte. O primeiro sinal de que algo estava acontecendo. Os resultados dos scanners estavam terrivelmente errados. As imagens de radar não pareciam solo comum ou ruínas aleatórias. Eles mostravam linhas retas, ângulos perfeitos e padrões simétricos profundos escondidos longe, abaixo do monte do Templo de Jerusalém. Parecia uma estrutura que não deveria existir. Existem enterrados sob um dos mais sagrados e os locais mais disputados do planeta. Quando os pesquisadores perceberam o que estavam fazendo, enquanto víamos, ninguém falou por vários minutos. Eles entenderam o que isso significava. Eles tinham acabado de ver algo que era humano. Os olhos nunca deveriam ter visto. Monte do Templo, ou Haram al-Sharif, como os muçulmanos chamam isso de sagrado. Ponto de ignição por mais de 3.000 anos. É o coração de 3 grandes religiões, e os mais sensíveis politicamente, chão na terra. Para os judeus, é o local onde ficava o Templo de Salomão e, posteriormente, o segundo templo já existiu. De acordo com, para a Bíblia hebraica, a câmara interior do templo conhecido como o Santo de... Os lugares sagrados continham a própria presença de Deus. Para os muçulmanos, o mesmo terreno é onde acredita-se que o profeta Maomé ascendeu ao céu durante a noite, jornada, tornando-a uma das mais importantes do Islã. Locais venerados. Até mesmo caminhar sobre a montanha é proibida para muitos judeus. Crentes porque ninguém sabe exatamente. Localização do Santo dos Santos. Para chegar ao topo, naquele espaço por acidente seria um ato grave de profanação. Para os muçulmanos, permitindo que qualquer pessoa cave sob o Alaca. Mesquita o Domo da Rocha seria uma violação da sua fé na história. É por isso que nenhuma escavação jamais foi realizada, legalmente permitido sob o templo. Monte. No final do século XIX, britânicos, o explorador Charles Warren tentou encontrar os restos físicos de Salomão. Templo. Ele usou cordas e tochas para descer em antigos túneis de água ao redor do monte, mas ele foi proibido. Abrir caminho sob o sagrado. A própria plataforma. Seu trabalho revelou poços, passagens secretas e maciços, paredes de pedra, comprovando que o mundo existia sob a superfície de Jerusalém. No entanto, ele foi forçado a parar antes, alcançar o monte. Essa limitação permaneceu no local por mais de um século. Os arqueólogos só podiam especular sobre o que era enterrado lá. Entre 2021 e 2024, uma nova geração. Pesquisadores encontraram uma maneira de olhar sob o monte sem perturbar pedra única. Eles combinaram o chão, radar de penetração, que envia sinais inofensivos, ondas de rádio penetram profundamente na Terra com inteligência artificial capaz de processar quantidades enormes de dados geológicos. A IA comparou milhares de digitalizações modernas com mapas históricos desenhados por britânicos, topógrafos há quase 100 anos. Os resultados começaram como borrões tênues, mas, em poucas horas, geometrias distintas. Contornos apareceram em suas telas. Essas não eram formações naturais. Elas foram enterradas câmaras artificiais a mais de 30 pés abaixo da superfície. Os padrões eram demasiado ordenados, demasiado precisos para serem algo mais. Inicialmente, a equipe pensou que encontraram outra camada de Jerusalém, antigo sistema de água. Mas conforme as varreduras, prosseguiu e detectou o conteúdo, espaços vazios que foram completamente selados. Não havia túneis de entrada ou saída. E nenhum sinal de que alguém tivesse tocado. Eles em quase 3.000 anos. Dads mostrou uma rede de salas construídas diretamente sob a plataforma do Monte do Templo. Isso significava que essas câmaras eram mais antigas que as expansões de Herodes, mais antigas que o Segundo Templo, e possivelmente ainda mais antigo do que na época do próprio rei Salomão. Quanto mais profunda a varredura, mais nítida a imagem ficava.
a imagem se tornou. Havia design inteligente por trás disso. Os quartos foram posicionados com matemática, precisão, perfeitamente alinhada com o parede leste do monte. Era como se toda a estrutura estava escondida sob o local mais sagrado da Terra. Os pesquisadores compreenderam o perigo imediatamente, se houver notícias dessa descoberta. Se vazasse, poderia inflamar os ânimos religiosos e caos político. O Monte do Templo já havia desencadeado violência antes. Em 1996, quando as autoridades israelenses abriram um túnel perto de a montanha, desencadeou tumultos mortais que deixou mais de 70 mortos em todo o país. Jerusalém e a Cisjordânia. Até mesmo um boato sobre o subterrâneo, as escavações têm o poder de trazer à tona a cidade à beira da guerra. Essa lembrança assombrava os cientistas, assim como eles analisaram os dados do radar. Eles sabiam que se a existência de câmaras seladas abaixo do monte tornou-se público, o resultado poderia ser catastrófico. No entanto, as evidências eram inegáveis. Alguém construiu essas câmaras e então garantiu que ninguém jamais entrasse. Eles, novamente. Foi aqui, bem abaixo do local mais sagrado da Terra, aquele. Mais tarde, os arqueólogos descobririam o que agora é conhecido como o pergaminho secreto. Mas, antes mesmo de chegarem a essa descoberta, os escanas deles os levaram a algo igualmente assombroso. Um santuário congelado em pedra por 2.800 anos esperando para ser encontrado. O santuário que não deveria existir. Quando os arqueólogos baixaram pela primeira vez o sonda de varredura na câmara selada, eles esperavam escombros e silêncio. O que apareceram em suas telas em vez de fazer um dos principais pesquisadores dar um passo para trás, diz Crença. A câmara não era uma ruína, era intactas. As paredes, o chão e o teto. Não se moveu nenhum centímetro em relação a 2.000 anos. Lá dentro, os sensores capturaram imagens nítidas de altares e pedras, baixas, e o que parecia ser ritual. Ferramentas ainda repousando no lugar, como se os fiéis tinham saído numa certa noite e nunca mais voltaram. A equipe rapidamente perceberam que estavam olhando para um completo santuário preservado, intocado desde o século VIII a.C. Ninguém esperava encontrar um inteiro santuário subterrâneo escondido diretamente abaixo do monte do templo. Detalhado, as imagens revelaram 8 quartos interligados, esculpido com precisão na pedra calcária, rocha matriz. Cada quarto seguia uma simetria perfeita, padrão formando um layout complexo que não correspondia a nenhum desenho conhecido de Jerusalém. Templos de superfície. Os altares mostravam manchas refletoras que apareceram no varreduras de radar e espectrais que sugeriram resíduo orgânico endurecido. Utilizando imagens de alta resolução, a equipe comparou essas leituras com dados de outros santuários da Idade do Ferro escavados. A partida digital era quase idêntica a assinaturas de gordura animal e azeite, ambos ingredientes conhecidos na antiguidade. Sacrifícios, vestígios de incenso também foram encontrados, detectados juntamente com caroços de azeitona esmagados, usado em lâmpadas rituais. A preservação foi surpreendente. Terremotos, conquistas e séculos de construção acima não danificou este complexo subterrâneo. Era como se o tempo tivesse evitado deliberadamente. Isso, enquanto a equipe examinava o digital, reconstruções, eles perceberam que essas câmaras representavam uma forma de adoração que a história apagou. A descoberta desafiou diretamente o relato bíblico das reformas religiosas do rei Ezequias. Segundo as Escrituras, Ezequias destruiu todos os santuários rivais em Judá para centralizar o culto no Templo de Jerusalém. A Bíblia afirma especificamente que ele removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados para eliminar os cultos locais. Contudo, este santuário recém-descoberto sob o monte do templo não havia sido destruído, mas sim selado. As evidências sugeriam que alguém do sacerdócio o havia ocultado intencionalmente, em vez de demoli-lo. Os arqueólogos começaram a comparar o sítio com outras descobertas da antiga Judá. Em Telerad, outro templo selado fora encontrado no deserto, com altares gêmeos. A existência desses altares duplos comprovava que múltiplos sistemas de culto coexistiam, apesar dos esforços oficiais para suprimi-los. Inscrições descobertas em Kontilet Adrud, no deserto do Sinai, faziam referência a Javé e seu Azer,
demonstrando que alguns seguidores do judaísmo primitivo ainda veneravam uma figura divina feminina ao lado de Javé. Essas descobertas ajudaram a explicar o mistério sob o monte do templo. O santuário subterrâneo poderia ter feito parte de um sistema de crenças mais antigo que sobreviveu em segredo após as reformas de Ezequias. Dentro das salas havia bacias rituais com vestígios de vinho e óleo, menires que representavam a presença divina e instrumentos para oferendas. A presença de objetos domésticos como pesos de tear e fragmentos de cerâmica sugeria que esses rituais não eram exclusivos dos sacerdotes. Eles faziam parte do cotidiano das famílias comuns. Ao que tudo indica, as pessoas que viviam perto do templo tinham sua própria maneira secreta de orar e realizar sacrifícios fora do local oficial de culto. A implicação era impressionante. Significava que, enquanto o grande templo acima servia à religião oficial, outra fé mais discreta continuava a existir abaixo dele. Também explicava por que o santuário foi lacrado em vez de destruído. Os sacerdotes que o esconderam podem ter estado tentando preservar suas tradições diante da reforma, na esperança de que um dia pudessem ser revividas. Isso mudou completamente a compreensão da Jerusalém antiga. A religião não era tão unificada ou controlada como se acreditava. Para os fiéis, isso foi profundamente perturbador. O monte do templo sempre fora visto como o lugar de adoração pura. Mas esse santuário revelava um mundo religioso dividido e secreto que existia logo abaixo dele. Em meio a todos os objetos rituais e artefatos, um item se destacava mais do que qualquer outro. No centro do santuário havia uma única e imponente pedra ereta que nenhum rei ousara destruir. A pedra ereta que desafiou o rei. A pedra media quase 3 metros de altura, esculpida em um único bloco de calcário que, de alguma forma, permaneceu completamente ereto através de séculos de terremotos e guerras. O objeto era claramente uma mazaba, uma antiga pedra ereta que os primeiros israelitas usavam como símbolo da presença divina. O que chocou a todos não foi seu tamanho, mas o fato de ainda estar lá. De acordo com a Bíblia, o rei Ezequias ordenou que todas essas pedras fossem destruídas durante suas reformas religiosas. No entanto, esta havia sobrevivido, selada sob o monte do templo, intocada por quase 3.000 anos. A equipe aprimorou as imagens de radar usando análise espectral. Os dados mostraram tênues traços minerais que sugeriam que a superfície da pedra havia sido revestida com um composto metálico. Quando essas leituras foram comparadas com amostras conhecidas de outros sítios arqueológicos antigos, elas corresponderam de perto à assinatura espectral do mercúrio. Na antiga Mesopotâmia e Canaã, o mercúrio era usado em rituais destinados a aprisionar ou conter espíritos. A descoberta incomodou tanto os cientistas quanto os historiadores que analisaram os dados. Ela implicava que a pedra não era apenas sagrada, mas também funcional. Poderia ter feito parte de um ritual destinado a selar algo dentro da câmara, em vez de simplesmente marcar um local de culto. Essa possibilidade perturbou os estudiosos familiarizados com o lado mais sombrio da religião do antigo Oriente Próximo. Eles se lembraram das batalhas fenícias conhecidas como Pedras Vivas, que se acreditava conterem a essência de deuses ou outros seres sobrenaturais. Objetos semelhantes foram encontrados na cidade de Biblo e em Cartago, onde sacerdotes realizavam oferendas para manter sob controle a força divina contida na pedra. Se a mazaba sob o monte do templo servia a um propósito similar, isso poderia significar que o santuário não era um santuário propriamente dito, mas sim um local de contenção. A pedra pode não ter representado o Deus de Israel, mas algo muito mais antigo e perigoso que os sacerdotes não conseguiam destruir. Estudiosos bíblicos começaram a estabelecer conexões entre essa descoberta e diversas passagens enigmáticas das Escrituras. O livro de Isaías descreve seres caídos, lançados à terra e aprisionados por ordem divina.
Gênesis 6:4 fala dos poderosos da antiguidade que foram punidos e presos. Mais tarde, textos judaicos como o livro de Enoque descrevem vigilantes que foram selados sob as montanhas por desobedecerem a Deus. A ideia de que a pedra erguida pudesse fazer parte de uma estrutura projetada para conter algo relacionado a essas tradições antigas foi suficiente para alarmar até mesmo teólogos experientes. Isso sugeriu que as reformas de Ezequias podem ter envolvido mais do que a eliminação de santuários rivais. Elas podem ter incluído o selamento de forças que seus sacerdotes acreditavam serem reais. Alguns historiadores apontaram para uma coincidência perturbadora. Em 701 a.C., quando o exército assírio sitiou Jerusalém, registros históricos mencionam que os sacerdotes de Ezequias realizaram rituais secretos nos pátios do templo para proteger a cidade. Ninguém jamais descreveu quais eram esses rituais, mas o santuário selado e a pedra erguida agora pareciam oferecer uma resposta. Talvez os sacerdotes não estivessem orando pela vitória. Talvez estivessem reforçando um selo que já existia sob o monte. A pedra poderia ter feito parte dessa defesa, uma barreira destinada a conter o que quer que se acreditasse habitar o subsolo. Temendo o que poderia estar ainda mais escondido, a equipe moderna voltou-se para suas análises de IA, na esperança de que a próxima camada de dados trouxesse respostas. Em vez disso, o que encontraram a seguir piorou tudo. A Câmara do Guardião. No início de 2024, a equipe de pesquisa ativou a nova fase de sua varredura sob o Monte do Templo. O sistema de radar aprimorado por IPI começou a fornecer dados que pareciam diferentes de tudo o que já haviam visto. A princípio, a tela ficou cheia de estática. Em seguida, contornos geométricos nítidos começaram a se formar nas profundezas das camadas de rocha. O que o sistema revelou em seguida fez com que a sala ficasse em silêncio. Sob o santuário oculto que já haviam mapeado, a IA detectou uma câmara perfeitamente circular, esculpida diretamente na rocha. Seu diâmetro era exatamente de 3 metros, e suas paredes pareciam polidas e lisas, sem sinais de danos ou desabamentos. A estrutura estava completamente selada, sem túneis ou passagens conectadas a ela, o que tornava sua existência quase inexplicável. A precisão da câmara chocou tanto engenheiros quanto arqueólogos. A curvatura suave e o alinhamento com os pontos cardeais sugerem um trabalho artesanal avançado. De acordo com todos os registros conhecidos, os construtores de Jerusalém em 700 a.C. não possuíam as ferramentas necessárias para cortar pedra com esse grau de precisão. Não havia vestígios de marcas de cinzel ou padrões de corte primitivos que caracterizassem construções antigas. Parecia ter sido projetada com tecnologia muito à frente de seu tempo. O sistema de IA também detectou camadas distintas dentro da estrutura. A camada externa era uma casca excepcionalmente densa, enquanto o interior era um vazio hermético. No centro desse vazio, vários objetos sólidos pareciam estar posicionados simetricamente ao redor de uma peça central maior. Parecia deliberado, como se os construtores tivessem cuidadosamente organizado cada item de acordo com um plano oculto. A princípio, a equipe pensou ter finalmente encontrado o lendário Santo dos Santos, mas a descoberta seguinte provou que estavam terrivelmente enganados. À medida que a imagem se tornava mais nítida, estranhas marcas começaram a aparecer ao longo da parede curva. A IA as identificou como uma forma primitiva de paleo-hebraico, uma das escritas mais antigas conhecidas na região. Os linguistas traduziram as palavras quase imediatamente. A mensagem era curta e arrepiante. Dizia: "Aqui o guardião está de guarda. Não abra." A equipe ficou em silêncio. Ninguém conseguia entender por que uma câmara sagrada sob o monte do templo conteria um aviso como aquele. Inscrições antigas geralmente louvavam a Deus ou descreviam oferendas. Esta soava como uma ameaça. Dentro do espaço selado, o radar detectou vários objetos distintos. No centro, havia uma grande bacia de pedra esculpida em um único bloco de rocha. Ao redor, encontravam-se artefatos menores que se assemelhavam a lamparinas de óleo. Suas formas eram incomuns.
mais simples do que quaisquer outras encontradas em períodos de templos conhecidos, sugerindo que pertenciam a uma era muito anterior. Imagens espectrais identificaram vestígios de substâncias dentro da bacia. Ela continha partículas de chumbo e mercúrio, ambos associados em culturas antigas a rituais de aprisionamento e ritos de purificação destinados a capturar ou neutralizar forças espirituais. Análises químicas também revelaram tênues resquícios de incenso feito de plantas como mandre e meimendro, conhecidas na antiguidade por seus efeitos sedimentares e alucinógenos. Esses materiais não tinham nenhuma ligação com o culto comum. Eles estavam associados à proteção e ao confinamento. Os historiadores compararam as descobertas com outros textos antigos. O livro de Enoque descreve vigilantes, seres divinos aprisionados sob a terra. Os mitos mesopotâmicos falam de entidades seladas por sacerdotes usando metais sagrados. Até mesmo o pergaminho de guerra dos manuscritos do Mar Morto menciona um guardião do fosso, uma figura encarregada de proteger aqueles que desafiavam o céu. As semelhanças eram impossíveis de ignorar. Qualquer que fosse o propósito desta câmara, ela não foi construída para acolher o divino. Foi construída para reter algo. A IA realizou uma modelagem acústica para simular como o som se propagaria dentro da câmara circular. Os resultados adicionaram mais uma camada de terror. A câmara foi projetada para aprisionar vibrações, mantendo a energia contida em seu interior. Funcionava quase como um antigo cofre à prova de som. Todas as evidências apontavam para a mesma conclusão aterradora. Não se tratava de uma câmara de templo, mas sim de uma cela construída para trancar algo que jamais deveria ser libertado. Os pesquisadores não podiam prosseguir sem romper o lacre, e isso estava fora de cogitação. Autoridades religiosas e governamentais restringiram rapidamente o acesso a todos os novos dados. O local foi classificado como secreto em poucos dias. Mas um detalhe continuava circulando entre os cientistas que haviam visto as imagens. Abaixo da bacia, o radar revelou uma pequena cápsula metálica. Ela parecia conter algo enrolado firmemente em seu interior. Esse objeto logo ficaria conhecido como o pergaminho secreto, e seu conteúdo aterrorizaria todos que tentassem compreendê-lo. O pergaminho que jamais deveria ser lido. Oculta sob camadas de calcário e sedimentos compactados, havia uma pequena cápsula metálica. A IA a identificou como um recipiente cilíndrico de chumbo, envolto por uma camada externa de pedra e resina endurecida. Estava selada com extraordinária precisão. Cada camada parecia projetada para impedir que o conteúdo fosse exposto ao ar ou à luz novamente. Quando a imagem digital penetrou os primeiros milímetros da estrutura, os pesquisadores viram o contorno inconfundível de um pergaminho enrolado em seu interior. Imagens aprimoradas por IA revelaram marcas tênues na camada externa. As inscrições não eram hebraicas nem aramaicas, mas sim uma forma de escrita muito mais antiga, anterior a ambas. Linguistas reconheceram padrões semelhantes aos textos de encadernação aadianos, um tipo de escrita usada na antiga Mesopotâmia para rituais que restringiam seres sobrenaturais. Os símbolos não eram aleatórios. Formavam sigilos circulares que se repetiam ao redor da borda do pergaminho, assim como os amuletos de proteção em outros pergaminhos apotropeicos ou de proteção conhecidos. A implicação era clara. Não se tratava de um registro ou mensagem para ser lida. Era um objeto de contenção. O próprio pergaminho parecia ser feito de papiro misturado com pó mineral, uma composição que correspondia à de pergaminhos de proteção descobertos perto do Mar Morto. Esses pergaminhos foram encontrados em Qumran, onde antigos sacerdotes escondiam textos que consideravam perigosos demais para uso comum. Essa conexão levantou questões sérias. Os materiais do Mar Morto datavam da mesma época, mas essa cápsula parecia muito mais antiga. Mesmo através das camadas de metal,
As imagens mostraram a tênue textura das fibras de papiro ainda intacta, protegida pela densidade do chumbo e pela ausência de oxigênio. O topo do pergaminho continha um símbolo que surpreendeu os estudiosos que o examinaram. Era muito semelhante a uma encontrada no famoso pergaminho de cobre de Qumran, um texto que listava tesouros escondidos em templos, mas esta versão não era sobre tesouros. Continha 3 palavras escritas em um dialeto arcaico. A tradução dizia: selo das profundezas. Ninguém conseguia explicar o significado da frase, mas a combinação de chumbo, resina e linguagem ritual apontava para um único propósito. Era um selo, não uma mensagem. Quando os tradutores começaram a trabalhar nas partes visíveis da camada externa, conseguiram ler apenas algumas linhas curtas antes que a varredura atingisse seu limite. A frase mais distinta dizia: quando a luz romper o selo, a mão do carcereiro cairá. Além desse ponto, a camada metálica bloqueava todas as imagens. A equipe tentou várias frequências de varredura, mas as camadas de chumbo e resina eram densas demais para um acesso mais profundo. Qualquer tentativa de aumentar a potência corria o risco de danificar o próprio pergaminho. Como a escavação era proibida e nenhuma amostra física podia ser coletada, o restante do texto permaneceu completamente ilegível. Os arqueólogos haviam chegado ao limite do que a tecnologia podia revelar com segurança. A notícia da descoberta espalhou-se rapidamente entre as autoridades religiosas e todas insistiram que o pergaminho permanecesse lacrado. Por quê? Porque estavam apavoradas com a ideia de abri-lo. Após as primeiras tentativas de tradução, o projeto foi discretamente encerrado. Os dados foram bloqueados, as coordenadas da câmara classificadas e, segundo relatos, todos os cientistas envolvidos assinaram novos acordos de confidencialidade sob supervisão. A explicação era que o local apresentava riscos estruturais e políticos, mas, nos bastidores, algo mais estava acontecendo. As autoridades religiosas haviam emitido o mesmo alerta. Disseram que perturbar o selo poderia desfazer o pacto de contenção. Ninguém sabia exatamente o que essa frase significava, mas foi o suficiente para interromper todas as análises restantes. Logo começaram a surgir relatos dentro do pequeno grupo de estudiosos que havia visto as cópias originais. Segundo eles, consultores linguísticos decifraram algumas palavras adicionais nas bordas danificadas dos pergaminhos. Essas linhas parciais mencionavam os caídos que dormem sob Sião. A referência causou grande impacto nos círculos religiosos e acadêmicos. Na tradição bíblica, os caídos se referem aos Nefilins, seres misteriosos descritos em Gênesis 6 como descendentes de entidades divinas e humanos. Textos posteriores dizem que eles foram aprisionados nas trevas até o julgamento. Se o pergaminho fosse realmente um texto vinculante referente a esses seres, isso significaria que o monte do templo poderia ter sido construído sobre o local onde eles foram selados. Os estudiosos se esforçaram para compreender as implicações. Alguns argumentaram que poderia haver uma ligação com o Livro dos Gigantes, um dos manuscritos do Mar Morto, que descreve os Nefilins aguardando punição no submundo. Outros apontaram para fontes mesopotâmicas mais antigas que mencionavam os Anunnaki, poderosas divindades ou espíritos banidos para o submundo após desafiarem os deuses superiores. Os paralelos eram perturbadores. Os idiomas eram diferentes, mas a história era a mesma. Seres divinos ou semidivinos aprisionados sob a terra, vigiados por guardiões. A frase "o guardião está de guarda" da inscrição da Câmara, de repente pareceu mais literal do que simbólica. Se essa conexão fosse verdadeira, as consequências culturais seriam enormes. O Monte do Templo é o local mais sagrado do judaísmo, cristianismo e islamismo. Se fosse revelado que sua fundação não era um santuário, mas uma estrutura de contenção para algo antigo e proibido, o choque seria sem precedentes. Todos os principais sistemas de crenças construídos em torno da santidade do monte seriam abalados. Historiadores apontaram que esta não foi a primeira vez que lendas insinuaram tal possibilidade.
Sob a cúpula da rocha encontra-se uma caverna natural conhecida há muito tempo como o Poço das Almas, onde antigas tradições afirmam que os espíritos dos mortos aguardam o julgamento. As escrituras etíopes mencionam fossos inoianos sob montanhas sagradas onde os vigias eram acorrentados. Até mesmo textos islâmicos descrevem o monte como um lugar entre mundos, onde o céu e a terra se encontram. Através de culturas e épocas, o solo sagrado tem sido frequentemente associado à ideia de selar ou proteger algo poderoso. Atualmente, o pergaminho permanece selado sob a rocha de Jerusalém, guardado pelo silêncio, pelo medo e pela própria fé. Mas se o selo for rompido, a humanidade poderá finalmente descobrir o motivo pelo qual o monte do templo foi construído, não para louvar o céu, mas para conter o inferno. O que você acha do pergaminho secreto? Deixe seu comentário abaixo. Obrigado por assistir.